Ah, Boa noite a todos e todos. Eu sou Lucas de Leon, membro da comissão organizadora. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB. Tem sido um prazer estar organizando esse evento com meus colegas. Tivemos um primeiro dia maravilhoso e agora a gente está chegando ao final do segundo dia, que também correu tudo bem. Este é um evento proposto pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com o apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Comissão de Ética dos Servidores, da Assessoria Especial de Ensino e Tecnologia e das representações estudantil e técnica na grade da programação. O seminário ocorrerá até o dia 14 de agosto, durante todo o dia, com início de mesas às 10 horas, às 14, às 16 e com conferência às 19. Iniciaremos em instantes a mesa Educação Mediada por Tecnologias em Tempos de Pandemia, proposta pela Progeac. Essa conferência será mediada por Maristela Midledge, professora de linguagens no IAC-CJA e que está ministrando o curso Formação Docente para Educação Mediada pelas Tecnologias Digitais, com a professora Ivana Gamerman, e que trouxe esse convidado especial para essa conferência, que eu agradeço em nome da comissão organizadora. As pessoas que quiserem fazer perguntas podem fazer pelo chat do YouTube e as perguntas serão passadas pelo mediador ao final da mesa. Não esqueçam de assinar a lista de frequência que fica na descrição do vídeo do YouTube. E ao final dessa conferência será transmitida a música Ladeira, de Rafik Nasser, estudante da UFRB. Essa intervenção dura 3 minutos, não deixe de conferir. Mas não só isso, se você gostou, vá até nosso site e visite nossa galeria de intervenções artísticas, visite o canal dos artistas, dê like, e os nossos artistas e a comunidade artística da UFSB. Passo agora a palavra para a Maristela, que fará a apresentação do nosso convidado. Boa conferência. Boa noite a todos e todas, né? Gostaria de começar agradecendo o aceite do professor Nelson Preto, né? Nosso querido, foi meu orientador no mestrado, mas na verdade é meu orientador desde sempre. Não vou nem falar desde quando, né? Deixa isso para ele, que ele gosta de relembrar. Né? Eu queria agradecer também a Lucas, né? E a Ellen Kerson, que está aqui hoje à noite com a gente. Tá? Bom, então, assim, para começar, né? Nos últimos meses, vivemos uma situação na sociedade, né, sem precedentes na nossa história, né? A pandemia causada pelo novo coronavírus, que nos obrigou a ficar em estado de isolamento social, interrompendo as ações que demandam encontros presenciais, incluindo as aulas nas escolas e nas universidades. Como alternativa, para amenizar os prejuízos causados pela crise pandêmica, o Ministério da Educação, né, o MEC, autorizou a substituição de componentes curriculares presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. A portaria de número 343, que regulamenta essa medida, foi publicada no dia 12 de março de 2020 no Diário Oficial da União, né? E conforme apontado no referido documento, será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados, bem como a realização de avaliações durante o período da autorização. Bom, esse período ele já foi, ele foi de 30 dias a partir de sua publicação, mas essa medida já foi prorrogada por mais 30 dias em outra portaria, que entrou em vigor a partir de 15 de maio, e depois dessa, outras portarias também já foram publicadas, prorrogando o prazo. Né? Em todas as instituições educacionais, a gente sabe que há uma preocupação e insegurança em relação ao retorno das aulas presenciais, pois estamos vivendo um momento de muitas incertezas, em que não há nenhuma indicação de previsão para o fim da crise pandêmica. Dessa forma, é preciso criar espaços-tempos de reflexão sobre esse cenário e de formação de professores para atuar nesse contexto, além da preparação dos estudantes para se engajarem nas novas estratégias educativas em que se está exigindo práticas pedagógicas não presenciais. Estamos sendo desafiados a promover
diferentes ambiências formativas que contemplem atividades síncronas e assíncronas, um trabalho que considere as dimensões técnicas, teóricas e práticas de uma educação mediada pelas tecnologias digitais. Desde o ensino, né, na educação básica até a educação superior. Na verdade, não só no ensino, mas nas atividades de pesquisa e nas ações também de extensão. Né? Para falar sobre alguns desses desafios para a educação em tempos de pandemia e pós-pandemia, porque a educação jamais será a mesma, né? Convidamos para estar conosco o professor Nelson Preto. Temos certeza que as discussões provocadas pelo professor trarão contribuições que ajudarão professores e estudantes a refletir, né, sobre o desenvolvimento de saberes que são essenciais para o exercício da docência e da discência, respectivamente, né, na educação mediada por tecnologias em tempo de ensino e aprendizagens ubíquas. Bom, o professor Nelson Preto, ele é membro titular da Academia de Ciências da Bahia, professor titular da UFBA e bolsista do CNPq, possui doutorado em comunicação pela USP, foi conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência entre 2015 e 2019, e secretário regional da Bahia na mesma entidade entre 2011 e 2015, é titular do Conselho Estadual de Cultura do Estado da Bahia desde 2007 até 2011, assessor do reitor da UFBA entre 95 e 96, foi diretor da Faculdade de Educação, a UFBA por 2 mandatos, entre 2000 e 2008, né? E também foi editor da revista Entre a Ideia, Educação, Cultura e Sociedade, antiga revista da Facete, né? Mas, para além desse currículo todo, ele é um ativista aí, né? Uma luta constante aí da inserção das tecnologias na educação, do software livre, das licenças abertas. Essa parte eu vou deixar com ele, tá? Então, eu passo agora, né? Aí, antes de passar a palavra ao professor Nelson Preto, eu gostaria de saudar, né, os participantes desse evento, colegas da UFSB e demais professores que estão nos prestigiando, professores nos prestigiando com suas presenças, estudantes da UFSB e de outras instituições educacionais da educação básica e superior, né, professores também da educação básica que estão aqui conosco, né, e outras pessoas que estão interessadas na temática em questão. Informo que durante a palestra estaremos disponibilizando aí a lista de frequência, deve estar aí no link aí no YouTube, para que vocês possam registrar a participação. E logo após a fala do professor Nelson Preto, abriremos para as perguntas que deverão ser feitas aí pelo chat do YouTube. E aí eu acho que Lucas vai estar me ajudando aí também no chat, né? Tá? E aí eu passo agora a palavra para o professor Nelson Preto, que tratará da temática Educação Mediada por Tecnologias em Tempos de Pandemia. Então, ele vai proferir aí uma palestra mais ou menos entre 30 e 40 minutos, ele que vai dizer o tempo dele, e em seguida a gente abre aí para um debate, para uma conversa. Passo. Muito bem. Muito obrigado, Maristela. Muito obrigado à Universidade Federal do Sul da Bahia, é uma alegria enorme. E saúdo aqui o Valécio Brito, e em nome dele, saúdo a todos que estão ali nos acompanhando pelo YouTube. Queria agradecer o convite, é uma alegria muito grande poder estar conversando um pouco aqui com vocês sobre esses desafios que nós estamos vivendo nesse momento contemporâneo. Quer dizer, vejo que vocês estão com um seminário maravilhoso, a Universidade Federal do Sul da Bahia é uma experiência que ainda vamos ter que debater muito sobre ela, é uma experiência muito importante de atuação dentro dessa região aqui do sul da Bahia. O que eu espero mesmo é que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam atentos, porque efetivamente esse é um momento muito difícil e é um momento em que a gente precisa estar especialmente atentos a acolher as pessoas. E ao falar acolher, então, eu agradeço a Ellen e a Kerson pelo trabalho que estão fazendo
na interpretação aqui, na tradução para Libras. Isso é muito importante nessas perspectivas que nós temos de defender uma educação que seja uma educação para todos, e a gente vai voltar algumas vezes a esse tema ao longo dessa nossa conversa. Bom, primeiro eu vou falar uns 30 minutinhos, não quero falar mais, porque eu sei que vocês devem estar exaustos. Eu confesso que eu também estou, porque com essa história de se poder trabalhar com essas tecnologias e essas redes, a gente está conseguindo a ubiquidade, porque nós estamos participando de 2 ou 3 eventos simultaneamente, e isso já é um desafio que nós vamos precisar ter com muita clareza ao longo de todo esse período da pandemia e do pós-pandemia, porque muitas coisas vão se modificar e a gente vai precisar ter uma certa leitura muito atenta sobre tudo isso. Vamos lá. A primeira grande questão que me parece muito, muito, muito importante, e eu peço desculpa para aqueles que já me ouvem em vários lugares, inclusive aqui no YouTube tem muitas coisas, mas a gente não tem como não começar falando de que o momento não nos possibilita que a gente fale que o amanhã será um novo normal. Não haverá novo normal, porque o novo normal significaria que a gente teria tido um normal no passado e nós não tivemos e não temos normal nenhum. Nós temos uma sociedade absolutamente intolerante, uma sociedade injusta, racista, homofóbica, e essa sociedade não pode ser aceita por todos nós. Então, esse momento é o momento de nós termos com muita clareza que ele tem que se constituir num importantíssimo momento de repensar o planeta. Repensar o planeta. Efetivamente, nós não estamos num momento muito tranquilo, nós estamos vivendo um país com uma quantidade absurda de mortes, mais de 100 e tantas mil pessoas morrendo, então calcule isso, os números de famílias que nem conseguiram viver o luto de seus parentes mais próximos, são nossos colegas professores, nossos alunos, nossos amigos e amigas da comunidade, ou seja, temos um momento dramático e nós da Universidade Pública temos uma obrigação, enquanto intelectuais públicos que somos, de ter uma perspectiva acolhedora de todos os nossos colegas, de todas as nossas colegas, de nossos alunos e de nossas alunas. Então, insisto de que nós não podemos falar em nova normalidade. Nós vamos precisar construir esse futuro, e a construção desse futuro seguramente vai passar por esse período de 2020, por esse momento que nós estamos vivendo aqui, com todos esses diálogos. Diálogos que precisam estar muito bem localizados em qual é o leito, qual é o contexto em que nós estamos conversando. E esse contexto é um contexto, de um lado, em que a gente poderia dizer que vivemos, além da pandemia, um pandemônio, que é esse governo federal. Eu tenho dito com muita frequência que é um desgoverno, mas começo a refletir um pouco mais se efetivamente a palavra desgoverno está adequado para esse governo genocida que não valoriza a vida humana, não valoriza os cidadãos. E por que eu começo a refletir um pouco sobre essa não adequação da palavra desgoverno? Porque, se nós observarmos atentamente, cada um dos atos que vem sendo feito por este governo, ele tem objetivos muito claros, muito claros.
acabar com qualquer dimensão do público. Qualquer dimensão do público. Então, observem que passou no Congresso a privatização da água. Imaginem, meus queridos colegas, minhas queridas amigas e amigos que estão aqui conversando com a gente. No momento como esse, em que lavar as mãos é a coisa mais básica de todo esse momento de prevenção, a água sendo um serviço e um objeto que será vendido por estas empresas que passarão a poder explorar o serviço de água. A água é um bem universal, é um bem da humanidade e que, efetivamente, não pode se constituir num elemento que possa ser negociado e administrado pela iniciativa privada. Uma outra dimensão muito importante que tem a ver diretamente conosco, e principalmente eu já pergunto a vocês, provavelmente a reitora Joana já deva ter comentado sobre isso, acabamos de ter a notícia de um corte de 18,3%, 18,32% na Lei Geral de Orçamento, na Lei de Orçamento, a Lei Anual Orçamentário para as universidades públicas. Aqui, para nós, na Universidade Federal da Bahia, este corte corresponde a algo, segundo o reitor João Carlos Salles, da ordem de 30 milhões anuais. Portanto, os ataques que nós estamos sofrendo com a universidade pública não são ataques apenas dizendo que fazemos balbúrdia, não são ataques apenas desqualificando a ciência que não interessa aos governantes que estão no governo federal, mas são ataques frontais a qualquer comportamento inteligente. Observem que os objetivos centrais desse governo é atacar a cultura, é atacar a ciência e a tecnologia, é atacar a universidade pública, é atacar o sistema público de educação. Portanto, me perdoe se alonguei, mas não é possível nós falarmos sobre a importância das tecnologias, a importância desse momento, se nós não estivermos bastante claro em qual é o contexto em que nós estamos conversando. E aí, nós precisamos pensar naquilo que minha querida Maristela, que foi me orientando desde muito tempo, mas eu não vou dizer, e que eu vejo que ela está aqui sendo muito bem recebida por todas aquelas alunas e alunas que estão aqui participando conosco nesse debate, e, infelizmente, apenas como ouvintes à distância, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso, e vejo que é tratada sempre com muito carinho, e isso, obviamente, nos deixa muito felizes. Temos muitos colegas que foram da universidade, hoje aqui na Federal do Sul da Bahia. E é muito curioso a gente estar falando aqui, enquanto estamos falando nesses ambientes tecnológicos à distância. Observo que tem gente de tudo que é lugar, e eu aqui, em Mata de São João, na Bahia, falando com vocês, e infelizmente não podendo estar aproveitando mais de perto essa beleza do sul da Bahia, e isso, obviamente, a gente quer que volte com mais rapidez. Mas então observo que este retorno, este momento que nós estamos vivendo, é um momento que o governo federal não está fazendo absolutamente nada para poder ter um plano estratégico, nem tampouco na saúde, como também não na educação. Na saúde, nem ministro que não interino temos. Na educação, teve um ministro que chegou e até hoje não falou nada. No Globo, na Folha de hoje,
tem uma matéria muito, acho que foi na Folha, do Paulo Saldanha, uma matéria muito importante mostrando o quanto o governo não está executando o orçamento que teria que executar, por exemplo, para o Educação Conectada, que é um programa muito importante para isso, que vocês precisam muito aí, que nós precisaremos muito aqui nesse momento de 2020.2, segundo semestre. Então, observem que tanto o Conselho Nacional de Educação como o Ministério da Educação têm como preocupação central a questão de dias letivos, de carga horárias e coisas desse tipo. É absolutamente lamentável que essa seja a questão central. E aí eu provoco diretamente a vocês aí da administração, os colegas professores, os alunos e as alunas. Este momento que nós estamos vivendo não é um momento em que os conteúdos tradicionais do currículo, dos diversos cursos, fazem a diferença. Nós precisamos compreender que esse é um grande e rico momento de experimentação. E uma experimentação que esteja centrado nesta lógica que eu estou insistindo aqui, que é a lógica do acolhimento, que é a lógica da cooperação, que é a lógica do estar junto, mesmo que esse estar junto seja apenas através das tecnologias. Vejam, como uma nota de pé de página, o quanto estas redes foram fundamentais para a gente poder passar com um pouco menos de sofrimento esses 4 meses, desde março, quando a pandemia, de forma mais forte, chegou aqui no Brasil. Então, observem que este semestre precisa, que vocês iniciam agora, no dia 17 de agosto, precisa ser essencialmente um semestre de acolhimento, um semestre de debates, um semestre de discussões, um semestre de reflexões sobre o que foram estes 4 meses, o que estão sendo estes próximos meses e, principalmente, o que pode vir a ser para o planeta, para o Brasil, para a Bahia, para o sul da Bahia e para a Universidade do Sul da Bahia, a Universidade Federal do Sul da Bahia. Este é uma oportunidade de exercitarmos a nossa imersão na cultura digital. Mas se esta lógica da presença que eu vejo aqui sendo quase que o ponto central desse nosso encontro, se essa lógica administrativa da educação imperar sobre uma lógica de acolhimento, sobre uma lógica de participação, ela seguramente vai fazer com que este momento seja um momento mais pobre daquilo que ele poderia ser. Então, eu digo que este é um momento muito, muito, muito importante para essa imersão na cultura digital, e esse momento, ele é um momento que tem que estar livre, tem que ser um momento onde as tecnologias sejam livres, essas tecnologias sejam abertas e nós tenhamos a governança sobre os nossos dados. E aí, quando falamos em governança sobre os nossos dados, objetivamente, nós precisamos começar a nos referir às famosas plataformas privadas que tomam conta da educação brasileira, que já são conhecidas como GAFAM, ou Big Five. GAFAM, porque corresponde às iniciais, é um acrônimo das iniciais de Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Insisto, estas grandes empresas, as maiores empresas do mundo, que pertencem a 5 homens brancos, os mais ricos do mundo, detêm hoje
todo esse conjunto de plataformas essas plataformas que vão destas possibilidades para a educação, chegando no entretenimento, passando pelo comércio, passando pelos negócios, passando pelo mundo financeiro. Vejam que o Facebook está querendo criar uma moeda no interior do próprio Facebook. Então, observem que nós estamos num momento absolutamente dramático, porque como não fizemos, e eu vou pedir para minha querida Ana Isabel, que está aí no chat, colocar aí, e minha futura bolsista de iniciação científica, colocar aí o endereço do nosso grupo de pesquisa, porque nós produzimos um documento chamado Educação em Tempos de Pandemia, onde nós fazemos, e seguramente Maristela se encontrará em muito dos 43 pontos, nós fizemos uma retrospectiva das nossas tarefas ao longo destes últimos 25 anos, e que tínhamos e temos a nossa querida professora Saletti, que está lá acordada até agora na Itália, perto de Roma, fazendo com sua pesquisa do nosso projeto Conexão Escola Mundo. Nós, então, fizemos essa retrospectiva neste documento para mostrar o quanto nós precisávamos ter feito para que hoje nós não tivéssemos a desigualdade digital que temos no país. É óbvio, minhas colegas e meus colegas, que a situação hoje é dramática. É óbvio que ela é dramática. Mas nós temos que reconhecer que ela é dramática porque nós não fizemos o dever de casa. Portanto, não adianta agora que não fizemos o dever de casa sairmos correndo atrás de soluções que só irão nos amarrar mais ainda. Portanto, quando a gente fala na não utilização destas plataformas proprietárias, nós estamos insistindo na importância da montagem de uma infraestrutura física que dê conta de podermos fazer e trabalhar efetivamente, acolhendo todo mundo, trabalhando com conteúdos, trabalhando com todas essas questões que são questões absolutamente centrais do mundo contemporâneo. Então, aí temos um verdadeiro desafio pela frente. E qual é este desafio? E eu queria que vocês me acompanhassem, e aí eu saúdo o povo Pataxó na presença de Jodilce. Sejam bem-vindos. Qual é o desafio que nós temos? Observem bem. Saúdo também as comunidades indígenas do Brasil. Importante, esse é outro ponto em que esse governo está atacando de forma muito intensa, e nós temos que ter muita clareza disso, estarmos do lado de vocês, com os povos ancestrais desse nosso imenso Brasil. Mas qual é o desafio que nós temos? Observe só. Acompanhe o meu raciocínio para vocês olharem o quanto nós estamos vivendo aquilo que eu chamo, aqueles que gostam de sinuca, sabem bem o que é isso, que chama sinuca de bico, mas que seria um paradoxo. Se nós simplesmente iniciarmos aulas regulares para seguirmos o currículo tradicional, nós vamos deixar muita gente de fora, justamente por conta de toda esta panorâmica que eu já fiz para vocês agora. Repetindo de forma bastante sistemática. A desigualdade digital é grave, é muito grave. A instabilidade emocional que nós, professores, professoras, alunos e alunas, estamos vivendo. O fato de que, com esta quantidade enorme de pessoas que vêm morrendo por conta da Covid. E observe que isto seguramente temos muita subnotificação.
muita subnotificação. Agora o governo quer manipular os dados com essa coisa de mortes por milhão para poder fazer essa comparação. Ah, sim, não consegue botar o link porque o Google não permite, ele quer mandar na gente. Então você tem que botar o link sem o ponto, porque aí a gente engana ele, porque ele pensa que a gente manda nele, mas quem manda é a gente. Então eu dizia, fazendo essa retrospectiva, desigualdade digital, instabilidade emocional, medo, eu estou com medo, eu imagino que todos vocês estejam com medo, e por isso que nós temos que nos cuidar. Não conseguimos viver o luto dos nossos mortos, que não os mais próximos, pelo menos os que estão em nossa comunidade, com problemas fenomenais que estamos vivendo com esse governo. Portanto, simplesmente, como eu dizia, voltar às aulas de forma tradicional, dando conteúdo, passando conteúdo, preocupado com conteúdo, é algo que vai deixar muita gente de fora. Porém, e aí o problema é grave para todos nós. Se nós nada fizermos, nós vamos deixar muita gente de fora. Porque aqueles que são mais bem favorecidos na sociedade, que é aquela camada mais alta da pirâmide, onde estão aqueles que possuem renda familiar mais alta, são aqueles que possuem todas as condições concretas para, no conforto do seu lar, poderem acompanhar lives, poderem participar de cursos do exterior em outras línguas, porque dominam as línguas, terem assinaturas de diversos programas, livros eletrônicos, a filmes e tudo mais. Portanto, estes alunos, estas alunas dessas famílias, estão andando muito rapidamente se nós ficarmos parados. Vocês compreendem a dificuldade e o paradoxo que nós estamos vivendo? Ou seja, se simplesmente continuarmos as aulas como se nada tivesse acontecendo, vamos deixar muita gente de fora. Mas se nada fizermos, vamos deixar muita gente de fora. Portanto, temos que fazer. Temos que fazer. E aí nós temos que resgatar a nossa dimensão fundamental de professores e pesquisadores da universidade, enquanto intelectuais públicos, enquanto intelectuais, e nossos alunos e nossas alunas são intelectuais também, e que estão em processo de formação, precisamos de nos apropriar de todas essas tecnologias e, como eu falei, trabalhar nesta perspectiva de uma imersão na cultura digital. E, obviamente, essa imersão não se dará a partir de processos meramente formais. Ela terá que ser uma imersão que tenha como essência, e me perdoem a repetição exaustiva da palavra, que tenha como essência o acolhimento, que tenha como essência a camaradagem, que tenha como essência a colaboração, que tenha como essência uma perspectiva hacker de ser. Você é o que compartilha. A essência de projetos pedagógicos experimentais ao longo desse período, que coloque essa turma toda, estamos aqui hoje com 265 pessoas, fora os que estão junto aqui na sala, e fora os que amanhã vão nos acompanhar, porque não puderam acompanhar de forma síncrona. Estas pessoas precisam estar, portanto, precisam estar conectadas em torno da solidariedade. E olha, minhas amigas, meus amigos, meus alunos, minhas alunas, vi Indiana já aí, meus colegas professores, a quantidade de movimentos solidários que estão acontecendo é absolutamente fascinante. É absolutamente fascinante.
Estamos desenvolvendo o mapa colaborativo.org.br. Importante vocês participarem desse mapa colaborativo, é liderado pela Universidade Federal do ABC. Em Aragão, na Espanha, tem o Frena la Curva, um movimento absolutamente lindo que articulou desde março, e não articulou de março do zero, porque há muito tempo ele já tem lá o Governo Aberto de Aragão, que tem um trabalho absolutamente fantástico na linha de colocar as práticas do aberto, as práticas do coletivo abertas e em práticas enquanto políticas públicas governamentais. Este Frena la Curva tem uma vertente em toda a América Latina, mas a vertente brasileira se chama Segura a Onda. Procure aí Frena la Curva, Segura a Onda, que vocês vão achar. E obrigado, Lucas, pelo mapa colaborativo. E estamos precisando, inclusive, de apoio financeiro. Tem uma vaquinha acontecendo aí, mas, mais do que tudo, estamos precisando de apoio, de colaboração, para colocar aí resultado todas as experiências solidárias que estão acontecendo pelo mundo afora, e principalmente por essa nossa Bahia, por esse nosso sul da Bahia. Então, o que eu dizia, e insisto retomando, é de que este momento é um momento de uma riqueza, é um momento de muito sofrimento, mas é um momento de solidariedade, é um momento de riqueza fundamental, porque, como disse Jodilce, vidas indígenas importa, vidas negras importam, vidas daqueles que estão nas camadas mais baixas do ponto de vista socioeconômico importam, vida de professores e professoras importam. Então, nós também precisamos de ter uma relação mais tranquila para que possamos ter, ao longo desse semestre, uma reflexão mais profunda sobre a nossa própria existência enquanto professores e sobre a própria universidade, principalmente uma universidade como a de vocês, que é uma universidade que nos dá muito orgulho por estar aí no sul da Bahia, mas que está como uma universidade nova, ainda em processo de implantação e de consolidação. E com esses cortes que nós estamos vivendo, são efetivamente uma universidade que seguramente vai sofrer muito ao longo desse momento. Pois muito bem, peço desculpas, me ajudem, porque como vocês estão participando muito aqui no chat, eu não consigo dialogar absolutamente com todos, porque o meu olho está só aqui, entre a câmera, Ellen e as conversas de vocês. Já tem uma listinha aqui de questões, daqui a pouco deixa você terminar a sua fala. Tá bom, obrigado, Maristela, tá bom. Mas é que eu gosto de dialogar com vocês também, porque o que eu gosto mesmo é de conversa. Eu não gosto de ficar falando para uma tela. Vocês não imaginam como é chato isso. Vocês não imaginam. Eu não poder olhar o olhinho de cada um que está me ouvindo, eu não poder perceber o que está acontecendo, eu não poder... Fora o tema da presença, que me parece que é o tema mais importante do chat. Mas esse estar junto é algo de fundamental. E por que eu digo tudo isso? E aí começo aí fechando um pouco para que a gente possa dialogar um pouco mais. Por que então, nós não podemos, neste momento, defender o retorno às aulas presenciais? Nós não podemos defender o retorno às aulas presenciais porque educação, minhas queridas e meus queridos, é essencialmente o abraço. Educação é estar junto. Como eu gosto de dizer, educação é contágio. Educação não são mecanismos, não é um mecanismo formal de transmissão de conhecimento que eu possa mandar através de uma rede sem uma profunda interação entre as pessoas. E eu já vi que vocês vão conversar com o Meia e com o Marco Silva mais adiante, já vi outras coisas
que são pessoas que estão exatamente trabalhando nessa perspectiva de usar essa tecnologia como uma tecnologia que favorece esse estar junto. Quando a gente está aqui, ao mesmo tempo, fazendo esse esforço de estar olhando o que vocês estão dizendo para tentar estarmos aqui ao mesmo tempo dialogando, é porque a gente acha que é central no processo educativo esse diálogo em todas as vias, esse diálogo de lá para cá, de cá para lá, de todos os lados. E por isso que nós precisamos, e aí voltamos às tecnologias, por isso que nós precisamos de políticas públicas fortes e que nós deixamos fraquejar desde o segundo mandato do governo Lula, quando deixou esvaziar a Telebrás, deixou a inclusão digital ser feitas pelas operadoras que só fazem aquilo que lhes dão lucro. Esta que é a verdade, e não tem outra verdade, por isso que nós não podemos abrir mão da nossa independência e da nossa soberania. Por isso que nós temos que trabalhar para que esta inclusão digital, que essa desigualdade digital acabe e que a gente tenha efetivamente uma possibilidade de conexões plenas. Observem que o conceito de banda larga não é um conceito que vai ser explicado em megabytes. O conceito de banda larga é aquela que permite que cada um faça o que deseja fazer com conforto. Então, numa situação como essa, o que nós gostaríamos é que todos vocês estivessem conectados aqui, e não no Bahia TV, para que a gente pudesse abrir a câmera e possibilitar que todos falassem, que a gente pudesse, de fato, ter um diálogo pleno, que isso é essencialmente educação. Por isso que eu insisto que educação é contágio. E é por isso que nós temos que enfrentar isso de forma política e não apenas de forma acadêmica do ponto de vista formal. Caminho para o final, trazendo os nossos queridos colegas do Governo Aberto de Aragão. Porque tudo isso que eu estou falando poderia deixar para vocês me botarem na parede, como o Leonardo já está fazendo, e como vários outros fizeram, e outras fizeram aqui para trás, e diz assim, bom, mas isso significa que enquanto nós tivermos um momento, enquanto nós tivermos mudanças radicais no sistema, não vamos conseguir fazer nada. Lê do engano, colegas, lê do engano. O que, então, eu estou trazendo, inspirado no Governo Aberto de Aragão, no livrinho chamado Hacking Inside, Hackeado por Dentro, é exatamente a perspectiva hacker. Ou seja, o que nós precisamos é hackear a educação, hackear a universidade, hackear a sociedade, hackear o planeta. Porque o planeta, do jeito que ele está, ele vai afundar. Do jeito que ele está, nós não vamos conseguir sobreviver. A gente pode passar da pandemia, mas com a relação que nós estamos tendo com o ambiente, por exemplo, e os nossos povos ancestrais sabem claramente o que eu estou me referindo. Com essa relação com o ambiente, nós não vamos muito longe. Com essa relação financista do consumo desenfreado, com esse lixo tecnológico que nós estamos produzindo, nós não vamos muito longe. Com esta relação beligerante entre os grupos diferentes, nós não vamos muito longe. Com esta homofobia, com esse racismo, com essa intolerância, com essa discriminação de gênero, nós não vamos muito longe. Portanto,
temos que enfrentar claramente as questões centrais do contemporâneo. E a tecnologia tem que ser uma aliada desde que a gente hackeie as tecnologias. Por isso que nós temos que insistir que vidas importam, que enquanto tiver racismo no Brasil, não há democracia, que povos indígenas importam, que o meio ambiente é uma questão central do mundo contemporâneo, que a universidade pública precisa ser defendida, porque essa visão avassaladora da privatização da educação, que já vem vindo lá de baixo. Eu hoje recebi uma foto de salas Google que é absolutamente deprimente. Deprimente. E o que é pior, ali no LinkedIn, as pessoas dizendo que maravilha, queria uma sala como essa. Porque confundem uma sala arrumada, uma sala organizada, uma sala bonita, como todos nós sempre quisermos, como nós sempre queríamos, certo? Com uma sala carimbada com a marca Google. Porque o que estas empresas estão fazendo é fidelizar os consumidores para o futuro. Aí, meus queridos amigos, minhas amigas, meus colegas, professores e professoras, o desafio é enorme. O desafio é enorme, mas a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Mesmo porque o professor sempre lutou. A ciência está em disputa, a educação está em disputa, nós estamos permanentemente em disputa, e fiquem muito claros, vou dizer o que todos sabem, não pensem que se nós formos vitoriosos nesta primeira disputa, amanhã não terá mais disputa. Sempre terá disputa. Por isso que nós não podemos fazer com que os nossos jovens sejam já adestrados a essas tecnologias proprietárias. Por isso que nós precisamos garantir a privacidade dos nossos dados. E observem como esse governo atua, que agora, em agosto, que precisaríamos ter a lei de proteção de dados pessoais em vigor, justamente agora que nós estamos o tempo inteiro nas redes, eles adiaram a entrada em vigência da Lei Geral de Proteção para o próximo ano. Observem o que estão querendo fazer, inclusive o senador baiano Ângelo Coronel, querendo colocar mecanismo de censura nas redes por conta da fake news. Então, esse é um semestre de nós discutirmos fake news, de nós discutirmos a importância da vacinação, de nós discutirmos a Covid e o direito, de nós discutirmos a destruição da Amazônia e o ataque aos povos tradicionais. Esse é o tempo da educação que forma um cidadão revolucionário. Eu acho que isso terá que ser feito e nós temos tudo nas nossas mãos. Tudo. Basta que a gente pegue. Basta que a gente não largue a mão dos outros, basta que efetivamente a gente transforme a universidade e a educação efetivamente num espaço lindo, lindo, lindo de formação cidadã, aberta e com a perspectiva solidária que a gente tanto está precisando e tanto está vendo acontecer ao longo desses meses de pandemia. Muito obrigado. Vamos, então, conversar um pouco mais. Tem muitas intervenções aqui e a gente vai tentar ver se consegue comentar algumas coisas. E pena que não podemos abrir mais a voz para todo mundo, mas, de qualquer forma, o espaço, a conversa continua. Abraço, Valécio, Ricardo, Edivanda, Valdecina, Sueli, Dira, Vicente. Vamos conversar. Vamos. Obrigada, professor. Obrigada. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Obrigada, professor Nelson. Minha câmera, peraí. Por trazer essas discussões assim tão pertinentes nesse momento de pandemia, mas também para além dele. Eu queria... Temos vários questionamentos que foram feitos ali no chat, eu consegui coletar alguns, eu vou passar daqui a pouco, eu vou fazer assim um bloco de algumas questões e passo para o senhor. Mas antes eu queria saudar a professora Joana, nossa reitora que está presente aqui. Um abraço, Joana.
A professora Janaína Rosado, nossa pró-reitora de gestão acadêmica, está presente aqui também. Vários colegas, eu consegui aqui ver o nome de alguns que estão aqui: Eliseu, Ivana, Keila, Gilmara, Fábio, Leonardo, Milena, Gabriela, Fabiana. Eu consegui ver alguns. Nelson, seu áudio está fechado. Temos vários professores aqui presentes, muita gente também da administração, né? Alguns servidores técnicos presentes aqui também. Eu não consegui captar o nome de todo mundo aqui. Lívia presente aqui. Não tenho como falar o nome de todo mundo, mas a gente agradece aí a presença. Muitos alunos, Nelson, a gente não lhe ouve. Muitos alunos aqui presentes, já fiquei emocionada aqui com as falas. Não ouvimos você, Nelson. Seu microfone está fechado. Mas eu estou calado te ouvindo. Ah, tá. Desculpa. Eu pensei que você estava falando. Ah, tá certo. É que eu fiquei assim emocionada. Eu já falei tanto. Não, eu fiquei emocionada com sua fala, né? Assim, e com as falas aqui no chat. Eu vou ver se eu consigo aqui. Tem muitas questões. Né? Eu já começo pedindo desculpa, que eu não sei se eu vou dar conta de todas, mas assim, eu vou começar aqui. Matheus de Brito, ele pergunta: professor Nelson, o senhor pensa que esses cortes do governo na educação é para sucateamento das universidades públicas, para também poder, no futuro próximo, privatizar a educação superior? Ricardo de Ondes, ele faz um comentário, né? Um desgoverno conservador que mantém aquela política de interesses pessoais e faz analogia ao nazismo e outros regimes homicidas e etnocidas, são exemplos da característica desse antidemocratas. Aí é um comentário. Tem muito comentário em torno disso, né? A professora Janaína, ela diz que realmente esse seminário, o objetivo dele é esse processo de acolhimento mesmo, né? Então, esse seminário é para a gente iniciar o calendário com reflexões sobre a educação pública, né? O Lucas Delion, Lucas pergunta: quais alternativas temos para as redes sociais proprietárias, sendo que elas são as que têm as estruturas mais robustas para oferecer os serviços de graça? E, dentre as redes sociais proprietárias populares, o senhor considera que existem melhores ou piores? Né? Eu acho que eu vou parar aqui nessas, depois eu trago outras, Nelson. Passo para você. Vamos lá. E eu já respondo depois também, viu, comunidades indígenas do Brasil, as salas são diferentes porque essa é uma rede federada. E isso é muito importante vocês compreenderem o que significa uma rede federada. Vocês aqui não estão vendo, mas eu aqui sei que, por exemplo, esta nossa conversa aqui está sendo gerado, isso que vocês estão vendo aí, por um servidor que está na Universidade Federal de Santa Catarina. E olha que coisa linda é uma rede federada. Uma rede federada é isso, é um ajudando o outro. Então, o sistema de conferência web, que é oferecido pela RNP, que é Rede Nacional de Pesquisa, que é a instituição que, desde o começo, com o Comitê Gestor na Internet, implantou a internet no Brasil, por mais que eu esteja fazendo algumas críticas bem duras à RNP, nós temos que fortalecer a RNP para que ela se afaste cada vez mais, ou deixe de se aproximar, das soluções proprietárias. Então, uma rede federada é isso. Você pega um servidor aí da Federal do Sul da Bahia, pega um servidor da UFBA, pega um servidor lá de Santa Catarina. Essa semana eu estava numa reunião que o servidor estava em Roraima. E aí, quando você entra nesse sistema, ele vai te colocar naquele servidor que está em melhores condições ou que tem menos gente. E é isso que o Google faz também. E aí eu já vou direto para Lucas, porque... Nelson, só um minutinho, é porque tem uma pergunta também relacionada, aí você já responde nesse bloco. O Vicente, ele pergunta, em relação a isso que você ia responder agora, desculpe ele interromper. O Vicente pergunta: a contracultura dos donos das plataformas proprietárias, GAFAM, seria viabilizada por apostarmos todas as nossas fichas no Linux? Porque tem relação com isso que você ia responder aí agora.
Pois é, e aí vem. A questão central não é Linux, viu? A questão central não é Linux, tá? A questão central é outra. O Linux é parte da questão central. Observe, Lucas e demais colegas. Você me pergunta se tem alternativas. Alternativas robustas, iguais às fornecidas por estas plataformas capitalistas, chupa dados, não tem hoje. Por que não tem hoje? Porque, como eu acabei de dizer, não fizemos o dever de casa. Então, quando eu expliquei para comunidades indígenas do Brasil aqui, que estamos agora na Federal de Santa Catarina, e que é um servidor, uma máquina muito boa, e que eu estive numa outra conferência na Universidade Federal de Roraima, o que acontece? A máquina, pelo que eu sei, lá em Roraima, também é muito boa, mas a conexão não. Então, o que acontece? Estas empresas, estes grandes grupos, eles vivem dos nossos dados. Por isso, Lucas, nunca diga que é robusta porque eles nos dão de graça. Não. Desculpe, dessas soluções de graça que são robustas. Você diz assim, estas soluções são robustas porque o preço que nós pagamos é muito alto. E qual é o preço que nós pagamos? São os nossos dados. São os dados da ciência brasileira. São os dados dos nossos movimentos. São todos esses movimentos que nós fazemos nas redes que podem ser monetizados por essas empresas. Então, o problema, e aí voltando à última pergunta que Maristela fez, o problema... claro, porque, Maristela, você não leu o entre aspas do que o Lucas colocou. Não é de graça nada. Claro, esse de graça, entre aspas, é fundamental. Porque, na verdade, nós não podemos dizer que isso é de graça sem botar as aspas, porque o preço é muito alto. Agora, você imagina, Lucas e demais, menininhos de 4, 5, 6, 7 anos nas escolas públicas, tendo em suas aulas professores usando Google, Chrome e Chromebook e Google for Education. Que garantia esta empresa tem que esse será um consumidor cativo para o resto da vida? Além de ser um consumidor cativo, eles vão poder perceber todos esses movimentos que nós fazemos no uso dessas tecnologias. Eu acabei de ouvir agora um podcast lá do Andes, da Federal do Rio Grande do Sul, certo? Com os nossos colegas professores da URGS, mostrando os termos, querido professor Paulo Slomp, mostrando os termos que os professores tiveram que assinar, obviamente que eu não assinaria, que tiveram que assinar para poder usar a Microsoft, que foi o acordo que a URGS fez, como sistema de gestão de tudo na URGS. Você entrega a sua vida a eles. Então, Lucas, tem alternativa, sim. Faça uma busca aí por educação aberta, educação vigiada. Se alguém tiver possibilidade aí, escreve, porque eu não estou dando conta de escrever ao mesmo tempo. educaçãovigiada.org e Educação Aberta, eu acho que é .org.br, onde nós temos lá uma tabela que estamos fazendo coletivamente de alternativas para a gente ir experimentando. Agora, essas alternativas, elas precisarão ser robustas, e para elas serem robustas, nós precisamos de investimento público. E com os investimentos públicos sendo cortados, fica cada vez mais difícil. A questão, Josué, do Linux é o seguinte, a importância dele, do Linux e de todos os softwares livres, é porque eles são softwares que nós podemos aperfeiçoar ele na comunidade. E não quer dizer que é de graça, esse é o debate central. Quando a gente fala em software livre, a gente não está falando em software de graça. Então, você pode muito bem pegar o código-fonte de uma solução
como Moodle, ou como qualquer outra, ou do Nextcloud, ou do OnlyOffice, ou todas essas alternativas, e a partir daí implantar dentro da universidade, ter um setor de TI fortalecido, e a nossa reitora deve saber, e a pró-reitora Janaína devem saber a dificuldade que é ter, vocês aí têm uma pró-reitoria de TI, mas não adianta ter pró-reitoria de TI se você não tem dinheiro para ter um setor de TI fortalecido, não adianta nada, e não adianta ter um setor fortalecido se você não tiver uma conectividade fortalecida. Então, observem que é um desafio monumental, mas é um desafio que nós já tínhamos posto desde quando Maristela estava lá no MTE fazendo o curso de informática na educação. Ó, isso vai muito tempo. Aí coloca, Ricardo, concordo plenamente com o que você colocou, e Janaína também, que bom que isso é acolhimento, tomara que esse acolhimento continue ao longo do tempo, e Matheus, eu quero falar um pouquinho mais. Se eu acho que isso é uma estratégia, eu não acho não, eu tenho certeza. Isso tudo que está acontecendo é uma estratégia, mas não para privatizar. Eles querem nos matar por inanição. Não é à toa que eles dizem que nós não fazemos pesquisa. Não é à toa que eles dizem que a universidade pública só tem plantação de maconha, lembra? Não é à toa que eles fazem esses ataques violentos. Não é à toa esse debate sobre a cloroquinina. Não é à toa. Isso é uma forma de construir toda esta lógica de terceirização, e com o esvaziamento dos orçamentos, nós vamos morrendo por inanição. E essas plataformas privadas entrando, elas começam nos dando apenas a facilidade de ter um driver maior, de ter um espaço em disco maior, de termos uma solução tecnológica. Daqui a pouco, as questões, e isso no ensino básico é claro. Estas plataformas associadas com os reformadores empresariais da educação também vão começar a definir os próprios conteúdos. Aliás, também já estão fazendo isso com o lobby que fizeram na construção da Base Nacional Comum Curricular. Alguém falou aí atrás, Fundação Lemon, Todos pela Educação, Instituto Unibanco, e todos estes grandes grupos que estão aí com suas fundações, né, para o bem do Brasil, definindo como deve ser a educação no nosso país. Observem que os principais porta-vozes do debate sobre educação não somos nós, pesquisadores das universidades públicas, mas são os porta-vozes dessas fundações. Portanto, neste bloco, pode ficar certo, Matheus e colegas, que essa é uma estratégia muito bem desenhada, que é o que eles querem cada vez mais acabar com a universidade pública. Só que eles estão redondamente enganados, porque nós não largamos do osso e nós vamos continuar batalhando em defesa de uma universidade pública de qualidade, que esteja no campo e na cidade, de uma universidade pública socialmente referenciada, democrática, com mecanismos democráticos de participação e que inclua todos os segmentos da sociedade. Essa conversa está boa, mas eu sei que você tem outro compromisso. Eu vou ler mais aqui um bloco de questões, tá? Para a gente ir finalizando depois. Tem muitas, mas aí depois a gente vai ampliar esse debate em outro momento. Tá? Ricardo Delmonte pergunta: como a comunidade acadêmica pode disponibilizar e democratizar os meios de informações e de propriedades intelectuais, interno e externo institucional, diante da universalização do conhecimento? Isabela pergunta: a cultura digital pode futuramente substituir o modo tradicional de ensino na educação? A pergunta, né? Luciano Belém faz um comentário aqui. Acabou de passar agora no BATV que na cidade de Rui Barbosa, Bahia, os professores estão dando aulas pelas rádios da cidade, para os alunos do ensino público não ficarem para trás no aprendizado.
Leonardo Moraes, acho que você já respondeu essa, né? Como resistir à onda financista de corte de gastos que agrava o financiamento da educação? O Banco Central aponta queda de 11% no PIB. A desculpa perfeita para os financistas. Acho que você já comentou alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver aqui. Dira pergunta: existem as plataformas que falam que são fora do Google, mas para serem divulgadas utilizam WhatsApp, Instagram, etc. Como fugir dessas redes sociais digitais comerciais? Né? Então, eu acho que são essas aí as últimas questões que eu consegui... Né, Vamos lá. Dira, não tem que fugir nada, não precisa fugir. A gente não precisa fugir, a gente não precisa ficar preso dentro delas. Por isso que nós chamamos de jardins murados. Então, se eu achar que quando eu estou no Facebook, eu estou na internet, aí a situação é grave. Que quem está, eu gosto de dizer sempre isso, quem está no Facebook está no Facebook. Nada mais do que isso. Aquilo não é a internet. Aquilo não é a internet. Então, você não precisa fugir. A gente não usa oficialmente essas plataformas privadas, mas usamos ela, nos apropriamos dela para poder divulgar. Veja só, se nós tivéssemos com esta atividade sendo transmitido num outro espaço que não o YouTube, todos vocês iriam para lá, porque vocês vieram para cá, para o YouTube, porque foi divulgado que aqui nós íamos nos encontrar. Então, se a gente encontra uma outra praça melhor do que essa praça, que ela não rouba os nossos dados, que a gente, quando está aqui fazendo um evento desse tamanho, a gente está monetizando o YouTube, se tem uma praça melhor, vamos para ela. Por que a gente vai nessa que foi dominada pelos grandes restaurantes e grandes bares que fazem parte das grandes cadeias? Vamos para o botequim de Dona Maria ali na esquina e vamos lá fazer a nossa conversa? Então, a gente tem possibilidade, mas não precisa abandonar essas coisas todas, que eles não são o demônio. Eles só são demônio quando eles querem tudo. Aí não dá. Aí não dá. Eles ficam com a parte deles e nós vamos ficar com o nosso espaço, com a garantia que os servidores tenham governança, que tenham proteção de dados, que a gente seja proprietário das nossas produções intelectuais. E aí eu já entro na questão que Ricardo coloca, você quer ver um exemplo, Ricardo? E eu vou dar um exemplo para vocês que é óbvio. Observe o YouTube. Eu boto vídeo no YouTube. Só que as pessoas publicam os vídeos no YouTube e nem ficam atentos de que ele, na hora de publicar um vídeo, ele pode ir lá em outros, claro que está bem escondido, onde tem licenciamento, e fazer um licenciamento Creative Commons, e não um licenciamento padrão ao YouTube, que você entrega tudo para o YouTube. Então, como nós, nas universidades, não ligamos para essas coisas, tudo vai ficando como default. Tudo vai ficando como default. E aí a gente vai achando que tudo pode ser feito dessa forma. E não pode. Então, a gente tem que enfrentar, Leonardo, essa perspectiva financista. E a questão central, Isabela, não é substituir nada. A questão central, e Maristela fez uma tese sobre isso, nós pesquisamos sobre isso, a questão é que nós precisamos das tecnologias presentes cada dia mais, como elas já estão. O que nós não estamos sabendo é o que fazer com elas no processo formativo. E por isso que vocês vão conversar com o Marcos, com o Meia, com Maristela e com tantos outros colegas que estão efetivamente estudando mais. Nós, por exemplo, usamos intensamente, e eu já deixo aqui o convite a partir do dia 8 de setembro, toda segunda-feira de noite, às 19 horas, polêmicas contemporâneas em casa. Polêmicas Contemporâneas em Casa é um grande espaço da Universidade Federal da Bahia, que é oferecido pelo nosso departamento, para que a gente faça grandes debates contemporâneos, e é só isso que nós vamos oferecer nesse segundo semestre, para debater Covid, para debater direitos trabalhistas, para debater o papel da ciência, e isso aí
obviamente, com as pessoas participando presencialmente, agora não dá, e a distância através das redes. Nunca usamos redes proprietárias. Agora, o que a gente faz? A gente se apropria das redes proprietárias para chamar as pessoas para cá. E aí a gente, então, não joga fora nada, mas garante o direito aos nossos dados. Murilo, você coloca a questão central dessa última intervenção, que é a ideia de centros comunitários de tecnologia. Na verdade, é mais do que isso. É a ideia, e aí, professora Joana, mais uma vez, magnífica reitora, parabéns pelo esforço feito pelas universidades públicas do nosso estado, junto com a nossa UFBA, as 4 estaduais, em terem feito esse protocolo de cooperação. Agora, esse protocolo de cooperação não pode só ser um protocolo para usar as instalações, ele tem que ser um protocolo para nós nos fortalecermos, enquanto redes de pesquisa, redes de extensão, redes de ensino, desenvolvimento de tecnologias, e aí cada espaço, e eu me lembro com saudade dos nossos tabuleiros digitais, lembra, Maristela? Os tabuleiros digitais, nós vamos precisar disso, porque, infelizmente, nós não vamos poder voltar imediatamente o presencial com todo mundo se encontrando como a gente gostaria. Então, a gente vai ter que ter espaços para que as pessoas possam, aqueles que em casa não têm como estudar, porque não tem infraestrutura tecnológica, não tem rede, ou não tem tranquilidade, porque moram em casas que são muito pequenas para o tamanho da família, nós vamos ter que ter as universidades, os centros públicos, os centros comunitários de tecnologia abertos 24 horas por dia, com acesso ao portal de periódico da CAPES, com acesso a plataformas de vídeo públicas que não estão dominadas pelas essas plataformas proprietárias, para que a gente possa, então, avançar na educação. Acho que é isso, né? Isso, Nelson. Olha, eu estou vendo o bate-papo aqui, não para no chat, né? Assim, e as alunas estão aqui bem presentes. Assim, eu tento trazer um pouco do que eu aprendi lá no nosso grupo de pesquisa. Então, as alunas estão o tempo todo aqui falando, aqui no chat, lembrando, manter um componente de recursos educacionais abertos, estão aqui lembrando. Nesse momento, eu estou aí junto com a professora Ivana, que está aqui, o professor Eliseu, né? A gente organizou e está ministrando um curso de formação de professores, inclusive o Daniel Pinheiro, que está aqui nos assistindo também, Nelson. O Daniel fez uma fala aqui para a gente sobre recursos educacionais abertos. Então, assim, eu tento trazer um pouco dos meus aprendizados lá no GEC, né? Um pouco dessa questão das licenças abertas, recursos educacionais abertos, entre outros temas que a gente discute lá no GEC, né? Eu queria agradecer, né? Então, antes de eu agradecer, Nelson, eu queria saber se você quer fazer alguma fala final, ou eu agradeço primeiro. Deixa eu agradecer, depois eu passo para você para a gente finalizar, né? Eu queria agradecer. Tem alguns outros professores que estão aqui que eu não citei. Vicente está aqui só participando, é um colega nosso. Agradecemos, né, o professor Nelson pelas valiosas contribuições aí sobre educação em nosso tempo. E aí, na fala dele, ele deixa bem claro que essa educação nesse novo tempo deve pautar-se na autoria, né, o professor como um intelectual reflexivo, compartilhamento, conectividade, né, colaboração, autonomia, diversidade dialógica, né, e democracia. Agradecemos à comunidade acadêmica, né, da UFSB, aos colegas de outras instituições que contribuíram com o debate por meio dos questionamentos, né, mediados aqui no nosso chat. Eu gostaria de registrar, né, que a gente tem professores da educação básica aqui também presente. Eu queria aproveitar, em nome de todos eles, eu vou trazer aqui a professora, representando aqui os professores da rede estadual, a professora Tereza Cristina, que é do Complexo Integrado de Educação de Itabuna, que é uma escola que tem um compartilhamento aí na sua gestão pedagógica. Temos professor aqui também da rede municipal, eu sei que tem a professora Márcia, que está aqui. Márcia é uma professora da rede municipal, em nome dela, agradeço também a presença dos professores da educação básica, tá?
Agradecemos aos intérpretes, né, de Libras, Ellen Kesso, que abrilhantou aí o nosso evento, possibilitando a acessibilidade e participação da comunidade surda, né, que também, tenho certeza, está prestigiando aí o nosso seminário. Eles compartilharam na comunidade deles o evento, como ia ter os intérpretes de Libras, eles compartilharam. Tem a professora, gostaria de registrar também a presença da professora Rosenaide, que é da UES, que é uma professora que tem um trabalho importante aí com a educação básica, tá? E em nome eu acho, não sei se Lucas volta, mas assim, mesmo que Lucas agradeça, eu também gostaria de agradecer, né? Em nome da reitoria e da comissão organizadora do evento, que a comissão organizadora, muitos deles estão presentes aqui, né? Lucas é um deles, a Gabriela, a Milena, a professora Milena, né? A Gabriela e todos que são, a Lília, que fazem parte da comissão aí, organizadora do evento. Aí eu vou passar para o professor Nelson fazer as considerações finais, e aí em seguida Lucas encerra. Tá bom. Agradeço demais, agradeço a reitora Joana, dizendo que exatamente essa que é a ideia desse protocolo de cooperação entre as universidades, e eu já aproveitei e provoquei, já que ela está do lado de lá, que ela não pode falar, eu falo por último. Ela pode falar, se ela quiser. Mas eu digo assim, e aí o que eu escrevi aí... o que eu escrevi é que tomara que a gente consiga desenvolver tecnologias em conjunto, arranjar soluções em conjunto. Eu acho que essa aqui é a questão central. Agradeço demais os comentários de vocês. Peço desculpa de ter que sair meio correndo, não é do meu costume, eu ficaria, porque, na verdade, com essa correria, hoje em dia, não sei se vocês estão sendo assim, mas a coisa está braba, o negócio não está brincadeira, não, porque a pessoa manda um e-mail, depois manda um zap, um telegram, um wire, um signal para dizer que mandou um e-mail, e se você demorar 30 segundos de responder, toca o telefone. Então, tá uma loucura. E começamos, então, a fazer marcações e chocou a parte final dessa nossa conversa com o encontro das coordenadoras e coordenadores da rede municipal aqui de Salvador, que está todo mundo em pânico com a pressão das empresas de educação que querem voltar ao presencial de qualquer forma, e a gente não pode deixar isso acontecer. Como eu disse, minhas colegas e meus colegas, educação é contágio, e contágio no bom sentido. Só que hoje, contágio é do vírus, então não podemos brincar com esse momento, não podemos voltar, e eu preciso, então, fortalecer essas minhas colegas, esses meus colegas que estão lutando para não voltar, apesar de que o prefeito ontem fez até uma boa. Estou surpreso com o prefeito, com o governador, todo mundo se alinhando, eu acho ótimo, porque o momento não está para brincadeira. Muito bem, muito obrigado pelo convite de vocês, foi uma honra enorme, é um prazer estar com a querida Maristela, sempre Jack, com os colegas professores que estão aqui, colegas de outros lugares, com os alunos e alunas, e estamos em frente. Eu passei aí atrás no chat os meus links todos, né? Mas basicamente, se você for em www.preto.info.br, eu não posso botar o ponto, porque senão o YouTube trava. E meus comentários das rádios todos, que eu tenho atuado muito isso, radios.preto.info, onde vocês podem acompanhar todas as nossas reflexões, porque insisto, nós temos que exercer o nosso papel de intelectuais públicos. A gente não pode ficar encastelado dentro das universidades, fazendo pesquisas apenas para engrandecer o Lattes e ganhar os pontinhos na produtividade acadêmica. A gente precisa botar a voz para o mundo. Muito obrigado. E outra coisa, Joana, também ouvi você dizer assim, estou felicíssimo da vida, porque nunca vi tanto professor e professora da universidade dando entrevista na televisão e falando nas redes sociais, que é tudo que nós lutamos no nosso grupo de pesquisa há 25 anos, quando a gente fala em intelectual público. Então, eu acho que a gente conseguiu abrir essa porta e espero que a gente não desista. Ocupem as rádios aí do sul da Bahia, ocupem as televisões, vamos brigar para ter uma televisão na UFSB, porque é um direito nosso ter isso.
Um abraço, obrigado pelo convite e bom seminário, que eu vi que tem muita coisa pela frente. Lucas encerra aí agora. Obrigada. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas. Vocês podem conferir a programação no nosso site. Que conferência aí, nosso segundo dia foi um sucesso. Não saiam agora, fiquem com a música Ladeira, de Rafik Nasser, estudante da UFRB. A intervenção dura 3 minutos e não deixem de conferir. Boa noite. Nem se for sexta-feira de feira, eu carrego os caminhos cortados nas costas, pra subir ladeira. Sem beira, se importa, não importa não. Nem se for sexta-feira de feira, é que eu carrego os caminhos cortados nas costas. E o mundo precisa de meus braços na resistência à dor da minha veia e do choro contido do meu pai no quintal, do tempero preciso de minha avó. Precisa de homens que larguem seus lares, de mulheres que larguem seus filhos, só pra poder criar outros filhos não seus, e os seus filhos debulhados por espingardas, bandoleiras, por viaturas. Preciso de todas as ruas, de papo reto e de vida dura, na amargura, nas filas, nos leitos, e nos lutos dos putos, dos filhos, dos frutos prematuros. Na volta pra casa, na brasa dos 14 aluguéis dos fiéis, dos crucificados, dos classificados, dos crucificados, dos classificados. É que o mundo precisa de mim chorando, sem teu encontro aos prantos, aos trancos nos trancos, do carregar, do aguidar, do carregar, do aguidar. É pra subir ladeira, sem beira, sem porta, não importa não. Nem se for sexta-feira de feira, eu carrego os caminhos cortados nas costas. Um abraço, Elastinho. Acho que foi dessa vez.